Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Pedro e Cora sem o Pedro. Eu hoje estou com a Ana Lima Cecílio, que é uma grande amiga e uma grande leitora, uma grande editora, uma pessoa mergulhada em livros. E a nossa conversa, naturalmente, vai ser sobre isso. Ela é a nova editora de ficção nacional da Editora Record, que é uma editora carioca e é também, eu acho, a maior editora brasileira, o maior grupo editorial genuinamente brasileiro, unicamente brasileiro. E ela veio conversar com a gente. Querida, você morava em São Paulo. Você está trabalhando na Editora Record, que é no Rio. Você vem? Eu venho. Na verdade, eu continuo morando em São Paulo. Eu acho que depois da pandemia o mundo passou por revoluções, assim, né? A gente tem um escritório lá em São Paulo também. E a ideia é que eu venha aqui para o Rio. Eu estava super feliz essa semana de estar passando a primeira semana, porque eu estou há 2 meses na Record, passar a primeira semana conhecendo a equipe, os outros editores, que é sempre tão importante essa troca, até que ontem a cidade entrou em combustão. E aí foi uma experiência bastante radical do que é estar no Rio de Janeiro, né? Assim, de ter essa sensação. É terrível, né? Terrível. É muito doloroso, assim, ver e estar aqui, não porque eu tenha passado nenhum risco, não senti medo em nenhum momento, assim, mas ver a equipe, por exemplo, de pessoas trabalhando, de jovens estagiários que estavam ali, que começam a ver no celular e todo mundo começa a falar, sai daí, vem, não sei o que, o metrô não tá, tal. Então, assim, esse pânico instaurado na vida cotidiana das pessoas que estão trabalhando, estudando, é muito assustador, assim, é muito... É um chavão falar isso, mas é uma violência impensável, né? Eu acho que essa é a parte mais estapafúrdia de todas, porque a gente está falando ali o que? Alemão, Penha, são 400 mil pessoas. São cidades, né? E se você ampliar isso, porque é evidente que não é só aquela zona conflagrada, é todo o resto, a ausência de paz que essas pessoas têm. A ausência de um momento, de uma serenidade mínima para tocar a vida, né? A ausência de serenidade, ao mesmo tempo, algum traço que é horrível, que é um traço de normalidade, né? Então, ontem, que foi quando aconteceu tudo, tinha esse pânico, mas aí hoje de manhã já assim, vida normal, vamos fazer reunião, tudo. Então, assim, é incrível a cidade parar num dia e é incrível a cidade não parar no outro dia. Né? Quando a gente tem 120 mortos e as pessoas seguirem... 120 mortos calculando por baixo. Por baixo, até agora. Até o momento em que nós estamos gravando isso, sim. 17 horas. Sim, foi a última notícia de quarta-feira, mas eu não acredito que seja só isso, porque o tamanho desse negócio a gente nunca sabe direito. Foi muito assustador. Assim. É horrível, olha, o que tem que se resolver no Rio para ontem é um problema brasileiro, aliás, não é só um problema do Rio mais. É endêmico e é insolúvel, aparentemente. Que a cidade não pode ter uma parte da cidade que funciona e outra que não. Você não pode ter uma parte da cidade em que os caras fazem barricada e ninguém entra. Você não pode ter uma parte da cidade controlada por milícia, por tráfico. Você não pode ter uma polícia que não tem o menor respeito pela região. E uma política de Estado, né, Cora? É uma política de Estado, assim, os assassinos ali estão amando, matando, não estão vendo o que é muito complicado. Eu nem saberia por onde começar, não trabalho com isso, mas assim, muita coisa está errada, né? Não cabe a nós, né? Não cabe a nós, essa é a primeira coisa, quando a gente tem uma discussão com alguém, né? Sobre isso, a pessoa diz, então qual é a sua sugestão? Não cabe a mim dar a sugestão. Eu não sou especialista em segurança pública, agora, eu já vivi o suficiente para ver que isso não é assim que a banda toca. É muito doloroso, mas eu acho que ser. Tem uma coisa da humanidade perdida numa coisa dessa, das mães, das mulheres, a cena das mulheres, a cena das crianças nas escolas, assim, isso é muito apavorante, é muito desumano, assim, né? É muito... extrapola os limites. Sabe, mesmo. Eu não consegui, eu fiquei tão chocada, a coisa que mais me chocou, porque sempre tem uma coisa que mexe com a gente, né? Em particular,
e eu vi aquela fila de caras saindo daquela casa. A pessoa que você não vê, que é a tia que está filmando, porque eles mandam ela filmar para não serem mortos, evidentemente. Né? Uhum. É a casa dela. A casa da pessoa. Parede manchada de sangue. É. A gente não consegue imaginar isso acontecendo com a gente. Aliás, a gente já consegue imaginar isso. Mentira. Mas é horrível você imaginar que isso pode acontecer. É horrível. Enfim, é uma crise do Brasil que eu não sei nem por onde começar. Pois né? é, isso não é coisa mais de ideologia, não é coisa mais de partido político. Isso é uma coisa que, enquanto esse país não se der conta que tem esse problema e todo mundo não sentar, todo mundo que tem uma ideia, todo mundo que sabe o que fazer. Que estuda isso, né? Nós tivemos as UPPs há 10, 15 anos. Se tivessem tocado adiante, como é que a gente estaria, né? Seria outra coisa. Tivemos o Favela Bairro, mais antes, ainda em 1990 e alguma coisa. Também era um projeto lindo. Para no meio, porque o cara é de um partido, outro é do outro, então nos toca adiante. Cara, é muito triste. É muito triste. Mas nós estamos aqui. Desculpem, porque realmente é difícil a gente morar no Rio e a gente não passar por um trauma desses e a gente não começar falando disso. Porque no fundo é isso. Mas nós estamos aqui para falar de livros. A Ana Lima Cecílio, a minha querida amiga que está aqui, ela fez 2 flips maravilhosas que foram um sucesso de público e de crítica, cheias de gente, com mesas ótimas. E ela é a nova editora de ficção nacional na Editora Record, que é uma das principais editoras do país. E nós vamos falar disso, de livros. Primeiro, vamos manter uma ordem cronológica, porque senão eu já sou confusa se a gente não mantiver a cronologia, vai para o brejo. Me fala dessas flips, como é que corda bamba, que ato heróico fazer uma flip? Quando eu recebi o convite foi primeiro uma surpresa, porque eu nunca tinha imaginado isso. É um equilíbrio, né? Montar um jogo que é difícil, assim. Mas eu vinha, né? Eu já fui editora, eu já fui livreira, eu já trabalhei em várias frentes do mercado editorial. E acho que todas essas experiências me deram um olhar para o mercado editorial que era muito abrangente. Os 2 anos antes da Flip, eu trabalhei numa livraria como curadora de uma livraria online que chamava 2 Pontos. E lá foi incrível, porque eu fiquei 3 anos acompanhando todos os lançamentos, todas as tendências, conseguindo olhar o que cada editora estava fazendo. Então, quando eu fui fazer a Flip, eu tinha a sensação que eu tinha muito essas coisas na mão. Tanto o que as pessoas estão gostando de ler, o que é importante para pensar o mundo, para fazer que as pessoas leiam mais, como também o que as editoras estavam produzindo, qual que era a especialidade de cada uma. Então, montar esse quebra-cabeça foi principalmente muito prazeroso, porque também o papel da curadoria, ele dá esse norte, né? A gente vai escolhendo esses nomes, mas tem uma equipe incrível que faz tudo funcionar e que você dá as ideias e todo mundo sabe onde fazer, com quem chamar, como que faz o convite. Então foi muito prazeroso, foi muito trabalhoso e sobretudo é de uma responsabilidade ali, porque todo mundo está de olho no que você vai fazer. Mas foi muito prazeroso, foi muito divertido, eu conheci muita gente, eu tive conversas muito importantes. E quando a gente vê a Flip acontecer, então, aí é uma delícia, porque você pensa quem que é o autor homenageado, como que eu vou fazer essa conversa, como que a gente vai falar de jornalismo, de poesia, de sociedade contemporânea, de Brasil, e ver as conversas acontecendo no palco, ver as pessoas emocionadas, ver o auditório cheio, é muito prazeroso, assim, é muito bonito, é um trabalho muito gostoso. Porque a Flip começou como uma coisa informal, pequenininha, e não tinha essa responsabilidade, basicamente, né? Você juntava ali meia dúzia de escritores com meia dúzia de leitores, mas
ela virou... Ela foi crescendo, ela foi né? crescendo. Foi, hoje em dia é muito grande. Tem uma coisa assim que o público todo da cidade, nas várias casas parceiras, no auditório o fechado, que é o auditório dos autores, e o auditório do telão, que está sempre cheio também, é uma coisa de 40 mil pessoas. É muita gente. E agora, isso eu não tenho esse dado, mas que é muito espantoso, que são as pessoas que vêm online, né? Que nem vão para Paraty, mas acompanham as discussões, assim. Então a gente, o mundo dos livros, que é tão pequeno, tão introvertido, a gente trabalha, nós os editores, os preparadores, os tradutores, os escritores, né? A gente tem esse trabalho que é tão solitário. A Flip é o nosso Lollapalooza, né? É isso mesmo. É onde a gente consegue falar para mais pessoas, falar para um público que não é só o público leitor, que é leitor, mas ela fura uma bolha interessante, né? Então, é uma coisa cultural. Quer dizer, você já ouviu falar daquele autor e você vai ver, mesmo que você não tenha lido. Eu acho que tem uma coisa que é uma coisa que eu tentei fazer nos 2 anos e que eu acho que isso fui bem sucedida, que é fazer sempre uma mistura entre autores que já são super conhecidos, que já venderam muitos livros, que as pessoas estão loucas para ouvir, como foi a Rosa Monteiro, o Edouard Louis, que já tinha uns 4 livros. Rosa Monteiro é uma coisa maravilhosa. Ela é um espetáculo, ela é maravilhosa. E também apresentar autores novos que as pessoas ainda não tá muito no radar, como, por exemplo, esse último foi a Neige Snow, que é uma francesa que tem um livro que chama Tristes Tigres, que é um livro brilhante, que foi o mais vendido da Flip, porque chamou super atenção. Eu não li. Esse acho que você vai gostar. Acho que você vai gostar. Então é muito bom. Então você pode ficar brincando com esse tipo de coisa, né? A primeira Flip eu escolhi homenagear o João do Rio, que é um autor que é fundamental, foi uma grande ideia, mas é mais desconhecido dos leitores contemporâneos. E na segunda, o Paulo Leminski, que é o poeta best-seller do Brasil, que é super pop, que um monte de gente conhece. Então, ficar jogando com essas coisas, eu acho que é importante. Porque a gente que trabalha com livro, Cora, e aí você é a pessoa que eu acho que faz isso com uma destreza incrível, a gente tem que viver pescando o leitor, né? Assim, a gente edita, escolhe os autores, trabalha nos livros, mas tem um trabalho que é muito fundamental, que é como fazer esses livros chegarem nas pessoas. A gente é carente de leitor, tudo que a gente quer é produzir gente que lê, né? Assim, então, acho que levar isso para a Flip, levar isso para as editoras por onde eu passei, assim, é um pouco um norte que é fundamental. A questão, eu nem digo que eu trabalho com livro, porque... Trabalha, você faz divulgação, é fundamental, assim. Porque, na verdade, eu acho que se eu voltasse a minha vida lá atrás, tipo, o que você faria se você... Eu acho que eu teria me atirado mais em livro do que em outra coisa qualquer. Acho que sim. Porque a vida inteira eu li, o tempo todo, sempre. Eu quase não vejo televisão, eu quase não vejo série, porque senão a gente não tem tempo. Não tem tempo, eu também não. Ou você lê, ou você vê vídeo. As duas coisas, o dia da gente tem 24 horas. Eu sou assim também. Mas eu amo livro num grau, eu gosto do cheiro. A gente gosta, né? A gente gosta. Nisso, né? Mas eu vou fazer uma declaração. Eu acho que eu já fiz essa declaração para você, mas eu vou fazer agora gravada. O meu padroeiro na vida de editora é o seu pai. Isso é maravilhoso. Eu sou assim, o Rony foi eu fiz faculdade de filosofia, né? Acho que um pouco por isso, assim, eu entrei na faculdade muito novo, quando a gente entra, a gente não sabe direito o que quer, mas eu falei assim, não, filosofia vai me ajudar para um tanto de coisa. E eu entrei na filosofia e eu me lembro que na faculdade, num sebo que tinha em frente a FEFELESTE, que eu fiz lá na USP, eu vi vendendo Escola de Tradutores e o Poisé, os dois juntos. Eu comprei os dois juntos. E eu fiquei tão apaixonada. Quando eu descobri que ele é húngaro, que ele tinha vindo e que ele constrói uma vida, ele vê a possibilidade da construção de uma vida no exílio, em outra língua,
pela literatura, pela produção dos livros, pelo Balzac, que é o amor da minha vida, por tudo isso, assim, eu fiquei muito apaixonada pelo Roney. E aí depois, por um acaso desses que a vida arma pra gente, eu fui trabalhar na Globo Livros, né, como editora da Biblioteca Azul, e caiu no meu colo fazer a reedição da comédia. Foi aí que a gente se conheceu, isso em 2012, foi quando a gente fez aquele lançamento e você foi a São Paulo, né? Mas assim, aí o Roney, eu fiquei, acho que 4 anos da minha vida lendo a Comédia Humana sem parar, lendo tudo, e os textos do Roney eram... São maravilhosos, né? São maravilhosos, e eu ficava muito, até hoje, isso eu sou espantadíssima, como que ele, chegado no Brasil 2 anos depois, era capaz de cuidar daquelas traduções e de escrever os ensaios que ele escreveu 2 anos, eu não me lembro, mas acho que ele chegou em 42, é isso? Foi por aí. Por aí, e tem um livro de 45 com os ensaios que são, assim, o Roney, ele tem o português mais gentil, mais sonoro, mas assim, isso um pouco que eu estava falando, que é essa necessidade da gente que trabalha com livro, com cultura, comunicar isso para as pessoas. O Roney, ele tem uma generosidade, né, no jeito de falar do Balzac, que eu sinto assim, o Balzac ficou meu amigo por causa do Roney, assim, né? Então ele é muito meu padroeiro. Eu tenho lá os livros, assim, se eu rezasse para alguém, eu rezava para ele, para agradecer. Que coisa linda! Eu queria gravar isso, porque realmente, você sabe, eu escrevo na newsletter, sempre que eu posso... Uma newsletter maravilhosa. Sempre que eu posso eu falo, ó, o Paulo Roney é o nosso pastor e nada nos faltará. A Diná Silveira de Queiroz chamava ele de São Paulo Roney. Eu concordo totalmente, porque é incrível, assim. Os ensaios são muito impressionantes, né? Que é esse gênero... que é um pouco de crônica. Aquele livro, acho que dos meus livros preferidos é o Como Aprendi o Português e Outras Aventuras. É o livro dele que eu mais gosto. Nossa, esse livro eu acho assim uma pérola. E ele é engraçado, né? Quando eu Papai tinha muito senso de humor. Pois é. Muito, mas era um senso de humor muito discreto. Não era uma coisa assim... aberta, não. Você me contou uma maravilhosa que vocês tinham um jabuti que chamava Quelônios Monk. Mas a gente, olha, coitado, papai era o único homem numa casa que tinha mamãe, eu e a Laura que falávamos o tempo todo, né? A gente ficava lá no canto dele. Ele era dele. silencioso. Ele era um homem silencioso. Lendo muito. Lendo, anotando. E às vezes ele soltava uma fagulha assim no meio da conversa da gente, que a gente percebia que ele estava prestando atenção em tudo, porque na cabeça da gente ele estava lá quieto e nem sabia o que estava acontecendo aqui, mas sabia assim, e aí dava aquela coisa. Tinha aquela tensão, assim, né? Mas ele era muito viciado em livros também, a gente pega esse hábito, né? Eu fico muito assim, às vezes as pessoas perguntam, né, como você começou a ler? Eu acho que leitor tem de todo tipo. Tem os meus pais que nunca trabalharam com livros, a minha mãe era médica, meu pai é um médico aposentado, eles liam muito, eles são médicos sanitaristas, assim, então eles liam muito nas horas de folga, em casa sempre teve livro, nunca teve... pirangar dinheiro para comprar livro por dia, assim, então tem um estímulo. Em casa eu tive, meu irmão é um grande leitor também, e eles são muito bons leitores de tudo, de ficção, de não ficção e tal, mas eu tenho grandes amigos que nasceram em casa que não tinha livro, que para conseguir livro tinha que ir na biblioteca e tal. Acho que tem uma doencinha da leitura, assim, né, e que a gente fica tentando, né, eu acho que eu adoraria que a leitura fosse mais contagiosa, porque isso assim, essa newsletter que eu escrevo, que é eu acho que a gente tem que ficar contando para as pessoas o tanto que é maravilhoso. Olha, a newsletter dela é uma das coisas mais bem escritas. Claro. É verdade, você escreve maravilhosamente. Chama Lábia, né? Exatamente. Procurem por Lábia. A newsletter é ótima. E tem o seguinte, ela recomenda livros
E ela recomenda livros super bem. Eu concordo com todas as recomendações isso a gente dela. a gente tem um gosto parecido, porque toda vez que eu vejo você comentando, eu falo assim, isso aqui a Cora vai gostar. Já trabalhei em livro que eu já te mandei muito, eu trabalhava na Carambaia, e a gente sempre Carambaia falava, maravilhosa, manda esse pra Cora. Carambaia é demais, né? É uma curadoria muito fina, assim. Mas é engraçado, a Carambaia é finíssima, eu acho que tudo que eles fazem é muito maravilhoso. Mas os livros que eu procuro indicar na Lábia são os livros que funcionam mais para todo mundo. É o meu caso também. Você também faz isso. Porque eu acho, claro, eu tenho amigos que eu falo, isso aqui, esse livro é esquisito, é difícil, você que vai gostar, né? Tem livro que a gente sabe para quem que a gente indica. Mas tem um tipo de livro que eu acho que todo mundo que se der esse luxo de entrar naquela história vai gostar. Porque são os livros, por mais que eles contem histórias particulares, eles são livros mais universais. Assim, né? Aí às vezes você tem esses estouros enormes, como Helena Ferrante, por exemplo. Sim. Carla Madeira. Carla Madeira. Imagina, a Helena Ferrante é o que editei na Biblioteca Azul e a Carla Madeira agora está comigo na Record. Eu tô felicíssima. Olha aqui, o que é que você vai fazer na Record? Você tem algum plano secreto? Não tenho um plano secreto. A Record é uma coisa impressionante, né? Agora fez 2 meses que eu tô lá, assim. Eu, claro, conheço a Record desde sempre, porque é uma das maiores editoras do país. Eu acho que é a maior editora brasileira, porque a companhia é maior, mas a companhia agora está com a Penguin e tal. Não é só então companhia. É um grupo multinacional. E a Record segue sendo brasileira. É uma editora que foi fundada pelo Alfredo Machado, herdada pelo filho Sérgio Machado, e hoje no comando estão 2 mulheres incríveis, que é a Sônia Machado, Sim. que é a irmã, e a Roberta, que é filha do Sérgio. Então é um grupo feminino, assim, hoje em dia, que é uma coisa muito prazerosa de trabalhar, assim, né? Acho que tem uma lógica ali da editora. Mas eles têm uma história de décadas. Então é impressionante, assim, agora eu tô essa semana trabalhando no escritório aqui, cada hora que eu levanto para pegar um café, eu falo, nossa, tem isso aqui, assim. O catálogo é extraordinário. É extraordinário. Durante muitos anos foi a editora exclusiva do Graciliano, que agora entrou em domínio público, é a editora do Drummond, é a editora da Adélia Prado, da Nelly da Pignon, né? Ela tem um do Fernando Sabino, do Alberto, aí os contemporâneos. Gente, é um catálogo. É um catálogo. O livro da Ana Maria Gonçalves Ana Maria Gonçalves. O livro mais importante. O que foi considerado o livro mais importante do nosso século, né? O Defeito de Cor. O Defeito de Cor, que é um livro. Quem recomendou esse livro foi Milor. Pois é, diz que ele foi o padrinho, né? Ele é o padrinho. Ele recomendou para o Alfredo Machado. Que olho também do Milor, né? Porque era um livro eu acho que assim, se fosse um livro escrito hoje, primeiro, as pessoas não iam torcer o nariz por ser um livro de 1000 páginas, porque hoje em dia no mercado editorial é praticamente inviável uma editora que tope fazer um livro de 1000 páginas. Então teria essa questão. Mas depois, assim, no assunto, na pesquisa, é uma coisa que é meio... Não, tudo bem, excelente, vamos ver a origem dessa mulher. Mas quando o Milor fez isso, indicou o livro há 20 e tantos anos, era uma grande novidade. Completa novidade. Era um olho que ele teve, falou assim, isso aqui tem um interesse, isso é importante. Ele realmente teve um olho de editora, assim, muito fundamental, né? Não, foi um tiro certeiro. Foi um tiro certeiro. Eu conheci o Alfredo Machado, sabe? Conheceu? Adorava ele. Era uma figura... As histórias são ótimas, são muito engraçadas, assim, parece que era uma pessoa muito botafoguense. Ele era estrepitoso, digamos assim. Era uma figura grande, sabe? E a editora teve uma coisa curiosa, foi a primeira editora a se informatizar inteiramente, porque lá trabalhava Roberto Braga, que era muito amigo do Sérgio. E esse cara tinha uma visão de tecnologia enorme. Então, isso ainda na época da reserva de mercado, e estava cheio de computador lá. Olha só. Só que, primeiro, os computadores ficavam por trás de uma placa escrito feminino, quer dizer que era banheiro feminino para os fiscais não levarem os computadores todos. E depois teve uma época em que teve uma parede falsa no escritório do Roberto, porque vinham aqueles fiscais, você não faz ideia do que era
na reserva de mercado, eles levavam tudo embora. É mesmo, eu não sabia Eles dessa roubavam história. os computadores das pessoas. Que loucura! Roubavam, levavam tudo, nunca te devolviam. Aí você ia lá em Brasília, na SEI, né, que era a secretaria, tinha Apple na mesa da secretária, tinha os computadores, e você, com aquele ódio mortal, você sabia que tudo aquilo tinha sido roubado das pessoas. Bom, Nossa, mas é engraçado, hoje eu tive uma reunião lá para aprender a mexer nos sistemas. Eles têm sistemas incríveis que deixam todos os livros, um processo de consulta do contrato, de quantos livros foram vendidos, é absolutamente transparente, porque eles têm um sistema de informatização próprio, que é incrível, eu acho que vem dessa época. Assim. E aí ainda veio a Cameron, né? Ainda tem a gráfica. A Cameron é uma máquina que faz livros, é uma coisa impressionante, gente, que funciona aqui na Editora Record. Você liga um botão e saem livros, pronto. É impressionante, é uma editora que tem uma gráfica, o estoque, a logística, tudo no mesmo lugar, e é esse desenvolvimento desses sistemas de guardar todos os dados dos livros que é muito impressionante. Agora, voltando ao elogio ao Paulo Ronay, que é o meu assunto preferido, assim... Por acaso também. Gosto muito disso. Você gosta muito? Então vou falar. Quando eu editei a Comédia Humana, né, porque a Comédia Humana era um projeto da Editora Globo de Porto Alegre, Sim. que era uma maluquice, porque eles fizeram um projeto de traduzir os 17 volumes do Balzac, que só foram publicados integralmente, né, a Comédia Humana, em uns 4 países, entre eles o Brasil. As pessoas publicam Ilusões Perdidas, O Pai Goriot e tal, mas não publicam os 17 volumes, porque é um empreendimento, são não sei quantas páginas, é um metro de livro, né, na estante, é muita coisa. Mas quando a gente foi, o Paulo Ronay, ele foi convidado para fazer uma revisão das traduções, porque quem traduzia eram uns francófilos lá de Porto Alegre, que era um médico, um advogado, mas ninguém era tradutor de verdade, então eles chamam o Paulo Ronay para revisar isso e para escrever uns textos de abertura de cada um dos contos e novelas, que são ensaios absolutamente brilhantes. E para fazer as notas, né? E a Comédia Humana é aquela loucura, é o século XIX posto em tese, né? É uma loucura. Então tem um romance sobre economia, um romance sobre moda, um sobre gastronomia, um sobre construção, um sobre cidade, um sobre todas as coisas, e ele puxa uma nota e fala assim, fulano de tal foi o general responsável por inventar a estratégia da guerra do Napoleão, não sei o que, o primeiro cara que construiu o chapéu. E eu falava assim, como que este homem fez isso sem ter uma Wikipedia? E sem ter computador. Sem ter computador, eu fico espantada com isso. Enfim, e aí quando a Ana Cecília Impellizieri escreveu O Homem que Aprendeu o Brasil, que é a biografia do Paulo Ronay, que é muito bem pesquisada, ela conta, ela estava lá no meio da pesquisa quando eu estava editando a Comédia Humana. E aí ela falou, eu tô aqui no sítio, eu tô na biblioteca dele, você quer alguma coisa? Quer alguma foto e tal? E eu pedi, eu falei assim, manda a foto da Balzaciana, que é a biblioteca. E ela mandou, e tinham todos os tomos de enciclopédias do século XIX. Aí tinha assim, lista da onomástica militar do século XIX, não sei o que, dos pratos. Aí eu falei, bom, ele trouxe isso com ele, ou importou, mandou vir, assim, e construiu uma própria Wikipedia analógica para conseguir trabalhar nisso, né? E só mais uma coisa nessa biografia que é belíssima, a capa da biografia é uma foto do Ronay num campo de concentração com um livro e você vê um sorriso. Para mim essa foto é tão símbolo das coisas que eu acredito, assim, que se você tá com um livro na mão, você pode estar... E isso era absoluta verdade com o papai, sabe? Ele mergulhava, e por isso que ele produziu tanto, porque ele tinha uma capacidade de concentração bizarra, sabe? Eu sou inteiramente descoordenada e dispersiva, qualquer coisa já me distrai, mas ele tinha um foco ali. Tinha uma coisa impressionante. Quando ele estava lendo, e
pronto, né? E uma capacidade de ler com inteligência também, né? Porque a gente, assim, tem muitos livros. Agora que você me perguntou quais são os meus planos para ali na Record, eu vou cuidar da ficção nacional. Eu acho que tem, por um lado, dar um mergulho nesse grande legado, que é uma coisa de décadas que tem, e sempre procurar resgatar as coisas que a Record já fez, mas tem também uma imensa vontade minha. Eu nunca trabalhei só com literatura brasileira, e que é muito prazeroso, que é descobrir autores novos, ou pegar textos assim. Eu já fechei uns 5 ou 6 livros agora, que são livros incríveis, em que eu enxergo grande potencial, mas os livros não chegam prontos, né? Acho que isso é uma coisa que o leitor não tem muito na cabeça. Mas é assim, eu até acredito que um ou outro deva chegar. Mas o diálogo do editor com o autor, né? Tem um outro olhar que lê, que fala assim, aqui você escreveu demais, aqui tem um buraco. E se a gente coloca isso desse jeito? Assim, esse trabalho de construção é muito prazeroso para mim como leitora, mas eu vejo com os meus autores que eles também, às vezes, tudo que eles querem também é alguém para dialogar. Mas claro, porque né? É um trabalho muito solitário quando a gente escreve, né? E às vezes a gente sai uma linguagem, sai uma coisa na... Você sabe, vou te contar uma coisa. Agora com o ChatGPT, a gente consegue encontrar um diálogo. Você acha? Eu não sei, que eu nunca fiz isso. Várias coisas curiosas em relação a isso, porque eu trabalho em home office há 500 anos, porque coluna a gente escreve em casa. Sim. Me sentia muita falta da redação, daquele momento do café, que você vai no café, que você está com alguma ideia e você joga aquela ideia para as pessoas e debate aquilo. E com o ChatGPT eu consigo fazer isso. Por outro lado, o ChatGPT é perigosíssimo, porque ele escreve, mas é mais ou menos. Então... Mas mesmo as pesquisas, né, é mais ou menos assim, ela ainda é insegura, né, eu acho que ela tem Eu recebi um livro essa semana, um livro até bem editado, bonito e tal, comecei a ler, cara, eu sou capaz de apostar o que você quiser, eu não vou dizer qual é o livro, mas o cara usou o ChatGPT de ponta a ponta. Mas não precisa dizer, mas é uma tradução ou é um livro brasileiro? É um livro brasileiro. E resulta ilegível, porque o ChatGPT tem alguns vícios de estilo que são muito carregados. Quem faz essa discussão última? Bom, a conversa sobre o ChatGPT, eu tenho conversado muito com as pessoas, porque eu estou nessa coisa do trabalho novo, saí da Flip, então eu tenho falado muito. Todas as conversas tem uma hora que chega na inteligência artificial, óbvio, porque é uma coisa que se impõe muito, assim. Eu ouço o Pedro Doria na rádio toda semana falando. Agora, quem faz essa discussão que eu tenho visto, assim, que eu vi, o último livro que eu li com muita qualidade é o Sérgio Rodrigues, né? Ah, maravilhoso. O livro dele é incrível, é esse livro mais recente dele. Muito bom. Como o Sérgio é bom, né? O Sérgio é muito bom, é muito claro, e ele conseguiu fazer nesse livro, eu gosto muito, porque não é um livro só sobre escrever, chama Escrever Sem Medo, né, o nome do livro. Não é só sobre escrever, é um livro que é sobre escrita, sobre literatura, e quando ele chega nessa coisa da inteligência artificial, ele vai para o que me interessa, o que interessa a gente, que é assim, o que ainda é humano e que é insubstituível, que é o que você falou. Tem alguma coisa ali que eu vi que eu não sei se essas tecnologias evoluem também, eu não vou... Vão evoluir, ele vai aprender... Já evoluíram muito. Já, né? Desde 2023 para cá, é impressionante o quanto evoluiu. Mas é perigoso, porque a pessoa não se dá conta. Ele é mais bem escrito do que a média, digamos, então a pessoa acha que aquilo é uma solução, não é? Não. Ele escreve correto, isso. Mas ele não escreve bonito. Não, e nem empolgante. E nem empolgante, eu acho que tem te leva para dentro. Eu acho que tem uma coisa ainda da humanidade, que é isso, é quando você conversa com uma pessoa. O Ricardo Araújo Pereira, que é um... maravilhoso! Que é um humorista português. Mais do que humorista, eu acho ele um filósofo. Eu acho ele... Como todo humorista, bom humorista, aliás,
Porque os bons humoristas, no fundo, são filósofos. É um jeito de pensar, né? E o Ricardo Araújo, ele veio à Flip, fez uma mesa maravilhosa com Caetano Galindo. Perfeito. E mediados pela Jana Viscardi, que enfim, foi uma mistura muito boa dos três. Porque o Caetano é um linguista engraçado, o Ricardo é um engraçado linguista e a Jana é os dois. Então ela fez ali uma mistura, foi muito boa. E o Ricardo Araújo Pereira, ele falou assim, eu não me preocupo com a inteligência artificial porque todo dia, toda semana eu passo lá e falo assim, conta-me uma piada. E ele nunca teve graça. É isso mesmo. Até hoje eu não vi graça, né? Ele ainda não vai conseguir ser engraçado. Então, ele diz que o emprego dele não rouba. Mas eu acho que é isso que é humano, né? É uma graça, talvez um drama, talvez uma dimensão do trágico, que isso ainda somos nós, né? Como é que você está vendo esse momento da literatura brasileira? Eu acho que tem muitas coisas boas. Eu acho que a gente, com toda razão, tem olhado para coisas que a gente nunca olhava. Eu fui formada por uma literatura quase exclusivamente feita por homens brancos, né? A gente tem um imaginário que é muito formado. Tem um livro que é um livro super interessante que chama O Homem Não Existe, da Lígia Diniz, que é uma pesquisadora que dá aula na Federal de Belo Horizonte, e que ela faz isso, chama O Homem Não Existe, porque ela vai analisando todo o imaginário das mulheres da minha geração, que são taradas por literatura como eu sou, mas que a gente, assim, eu durante muitos anos, a única mulher que passava no meu imaginário era Virginia Woolf. É verdade. E um pouquinho da Clarice, a Lígia, que a gente lia, assim, mas nem lia tanto quanto lê hoje e nem lia com a qualidade que a gente lê hoje. A gente usava há 10 anos uma expressão que é hedionda, que é literatura feminina. Péssimo. A gente usava essa expressão. Eu acho que eu tenho coisas escritas de 20 anos atrás, que literatura... Pô, que literatura feminina? Isso não existe, né? Então, assim, eu acho que veio tudo ao mesmo tempo que a gente acha que a gente saturou, né? Tem a história, o romance acabou, tudo já foi dito. Mas há 10 anos as pessoas começaram a se dar conta que não se falou na literatura, por exemplo, sobre menopausa e climatério, que é esse sucesso do livro da Miranda July, ou não tem sobre o puerpério e a gravidez, ou não tem, porque a gente ficava lendo os homens. Não acho, eu sou absolutamente contra banir os meus homens amados. Eu acho que tem que ler o Philip Roth, que é a paixão da minha vida, o Rubem Fonseca, todas essas coisas, elas não é que é dispensável, né? Hoje eu estava lendo, semana passada, essas edições novas do Dalton Trevisan. Tão lindas, né? Lindas, super bem feitas, com textos ótimos, com aparato. Mas ele é um homem que, assim, se a gente lê-lo... Uma figura tóxica. Ele é uma pessoa complicada, mas Vou te contar uma história dele. Ele não dava entrevista. Não. Você sabe, né? Não. Então, foi um amigo do Milor lá, jornalista, tentar, por todos os meios... Em Curitiba. Em Curitiba, fazer uma entrevista com ele, batia na porta. Assim. Um dia, a mulher do Dalton abre a porta. Cara, vai embora. Esse homem não vai te dar entrevista nenhuma. Ele é um chato. Eu queria ter casado com o Fernando Sabino. Que era um doce de... Que era a criatura social, né? Que era a criatura social. Ou uma história linda da Lúcia, a mulher do Luiz Fernando Veríssimo, que não era chato nem nada, ele só era um tímido... Ele era muito calado até o momento em que ele falava. Até o momento que ele falava. E ela falava assim... Não, eu adoro ver as entrevistas do Luiz Fernando, porque daí eu fico sabendo o que ele está pensando. Isso é maravilhoso. Essa é a única chance que eu tenho. Mas o Fernando era um carinho, era um doce de pessoa. Era um doce. O Dalton parece que era uma pessoa muito afável. Ele só era absolutamente avesso às entrevistas e aos jornalistas, assim. As pessoas. Mas
Mas ele tinha, né? Agora tem aparecido essas histórias que são muito bonitas, assim, que era, ele saía todos os dias para caminhar, ele tinha um ciclo de amigos que ele adorava, que era do café que ele frequentava, do bar que ele frequentava em Curitiba, mas os amigos dele eram o sapateiro, o marceneiro e tal. Ele não gostava do convívio literário, no que tem lá a sua razão, não é mesmo? Não tá inteiramente não tá equivocado. Era a ver essa vaidade. Mas o que temos de novidades na praça? O que você trará para nós? Eu não sei, eu acho que, por exemplo, olhando o catálogo da Record, eu acho que a Record, apesar de ter aquela Madeira, Ana Maria Gonçalves, esses grandes nomes, falta apostar mais numa literatura nova. Eu acho que apesar disso tudo que eu falei, de que tá na hora de ouvir as mulheres, que tem vários assuntos que a gente não trouxe, como os negros e os indígenas e tudo isso, e que é sempre muito bem-vindo trazer isso para a literatura, eu acho que, para mim, a literatura, ela não é apenas sobre. Não dá para você vou fazer esse livro porque ele é sobre a gravidez, ele é sobre o racismo. A literatura, ela é essencialmente feita de linguagem, né? Então eu estou muito prestando atenção nessas linguagens, tem aparecido coisas interessantíssimas, de homem, de mulher, de negros, de brancos, assim, mas eu acho isso, eu estou apostando em fazer um catálogo que seja muito forte em linguagens novas. Eu acho que a Helena Ferrante, por exemplo, o sucesso que a Helena Ferrante fez foi uma aposta muito numa volta. Acho que as pessoas elas estão tão angustiadas de viver tudo picotado, TikTok, os 15 segundos, né? Que quando você consegue embalar, né? E é um pouco que os jovens, né? Isso a minha colega Rafaela Machado, que eu acho uma gênia da edição, porque ela faz livro para esses jovens, que estão lá com a cara no TikTok e de repente leem um livro de 800 páginas. São os livros que eu nem... Romantasia, são os livros que para mim nem fazem muito parte do meu universo, mas a Rafa, ela pesca isso nos nacionais e nos estrangeiros e faz essa juventude ler, e são livros super bem vendidos, assim. Eu acho isso uma coisa muito notável, né? De fazer livros comerciais para uma juventude que tá ali, ó, que não consegue ver um filme de 2 horas, Cora. É verdade, né? Eles não têm nenhum poder Não tem. Meu filho de 16 anos, ele adora... A idade dos meus netos. Ah, é? Ele tem 16 anos, o Chico, e ele começou a gostar muito de cinema, e a gente começou a ver Scorsese, ele pirou no Scorsese. Mas assim, ver 2 horas de filme é um exercício nosso de falar, vamos deixar o celular, vamos sentar para assistir o filme, porque tem esse negócio assim, desde o jogo do futebol, tem 2 horas o jogo, você tá morrendo com o seu time, e você fica na angústia de que tá acontecendo alguma coisa ali. A minha neta está apaixonada pela Frida McFadden. Ah, essa daí é a nossa... É a Colleen Hoover e a Mas Frida. ela, esse sábado... Fala para ela se preparar que vem livro novo. Eu, pessoalmente, não gostei. Engraçado, não me pegou. Eu não tenho nenhum preconceito com o estilo, não. Adoro a Agatha Christie. Zero problema. Eu adoro a Agatha Christie. A Agatha Christie é um dos prazeres da minha vida. A HarperCollins fez uma edição tão linda, dos livrinhos todos coloridos. Sim. E com a seguinte vantagem para mim, que a essa altura do campeonato eu já esqueci tudo que eu li da Agatha Christie, porque foi há 50 anos, e eu fico olhando aquela coleção e penso, cara, eu devia comprar isso aqui, né? Depois eu penso, não, eu não tenho nem onde pôr, eu não tenho nem onde ler, mas aí volta e meia, porque o computador sabe da gente, então fica botando aquela tentação no meu focinho e eu fico, não vou comprar. Mas a Agatha Christie, eu fisguei meu filho para leitura com a Agatha Christie. Eu traduzi um livro dela. Ah, é? Ela escreveu 2 textos autobiográficos, ela fez uma autobiografia muito grande. Maravilhosa, eu li essa. Que é extraordinária. E um pequeno livro de memórias sobre a vida dela com Max Malloa nas escavações. Ah, esse não. A autobiografia eu cheguei a comprar para a Globo, mas essas coisas dos livros que ficam lá a gente não fez. Eu tenho orgulho do título que eu arranjei, cara, porque em inglês era Come Tell Me How You Live. Tell é também o nome que se dá a essas montanhas nas escavações. Sei. Quando você vai fazer uma escavação arqueológica, sei, você tem umas pequenas colinas que são indicativas de que ali há
alguma coisa. É quase um sambaqui, né? Dessas tipo coisas isso, assim. mas eles vão para os TELs para escavar. TELs. Então, porque o TEL, você tinha ali um trocadilho. Aí eu botei desenterrando o passado. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, que interessante, eu não sabia que tinha. E ela tem uma história louquíssima, ela surfou no Havaí, ela saía para viajar, ficou desaparecida, ela era incrível. A biografia dela é muito interessante. É incrível, assim. E que maluquice esses finais dela, né? Eu lembro que eu falava para meu filho, assim, eu falava... Comece a ler isso aí, se na página 100 se acertar quem matou, eu te dou não sei o quê. A gente não acerta. Não acerta nunca, ela é muito truque. Mesmo depois de ter lido, sei lá, 60, ela tá me enganando, não é pra... Eu reli 3 agora, recentemente, porque eu não resisto a uma edição bonita, eu ainda tenho isso, além de gostar de livro... Por isso que você gosta tanto da Carambaia, porque a Carambaia é muito... Adoro. A Carambaia parece a Fólio, é um negócio fora do comum. Você conhece uma editora que está fazendo uns livros belíssimos também, que chama Hercolano? Claro! A Hercolano é muito chique também, né? E acabou de fazer Morris, né? Exatamente. Maravilhoso, né? E claro, o desenho da Teresa Bettinardi, quem mais que havia de ter feito aquilo? Exatamente. Essa mulher é uma gênia. Uma gênia. Belíssimos livros, Eu tenho esse fraco. O meu pai desprezava isso um pouco, porque o meu pai achava que livro é livro. Mas eu gosto de livro bonito. Eu tenho essa coisa. Eu não chego a ser uma bibliófila de jeito nenhum, mas eu gosto de livro bonito. Mas deve ter muito livro. Tenho muito. Tem, em casa, não cabe mais. Você tem alguma organização? Tenho! Tem? Eu tenho. Eu tenho 6.300 e blau livros catalogados. Você anota, cataloga. Porque eu tenho um aplicativo que se chama Libib. É um aplicativo gratuito até 5.000 exemplares. Que eu achei que estaria perfeitamente. Eu tô chocada, tô tremendo. A tecnologia nunca me pareceu tão maravilhosa. É o seguinte, a maior parte desses livros, basta você ler o código de barras que ele já tá lá. E ele põe para você. A parte complicada é você decidir onde você coloca. Onde você vai colocar, qual é a tua lógica. Mas isso daí para mim tá até tranquilo. Isso foi meu projeto de pandemia. Eu preciso Porque o que aconteceu? Aconteceu que como todo mundo que tem muito livro, eu estava comprando o mesmo livro 2 vezes. Eu ia perguntar exatamente isso. Eu de repente precisava eu faço tanto isso, que ódio, né? Que dá. Não, você sabe que você tem. Eu sei que tem. Ai, que ódio. E aquela hora que você precisa do livro, você precisa do livro. Já fiz isso muitas vezes, Já fiz muitas vezes. Mas assim, passando raiva, porque... Né? Pra quê, meu Deus? Só tá aqui o livro. Agora, você recebe muito livro também. Recebo. E de vez em quando você tem um jeito de desfazer um tanto? E desde a época da pandemia. Porque na época da pandemia, uma amiga minha trabalhava numa livraria que fechou naturalmente. E ela me ligou perguntando se eu tinha algum livro para vender, para doar. Eu digo, não, eu te dou, tem vários aqui. E ela e o marido dela que me ajudaram exatamente a catalogar os livros. Tá. Eu contratei eles, porque estavam sem salário, porque os dois trabalhavam em livraria, então... Nossa, que grande frila deles. Foi um grande frila. Foi um ótimo trabalho para você, muito útil. Claro. Deram... E até hoje eles vêm lá em casa de vez em quando pra gente fazer isso, porque a gente adora fazer isso também. É gostoso, e né? E eu dou pra eles todo excedente, porque eu não consigo ficar com tudo, evidente. Não dá pra ficar com tudo, na minha casa também não cabe, mas eu tenho isso, assim, eu tenho acho que 2 sebos que eu dou, porque o sebo eu acho que é um jeito de fazer o livro circular. Eles são sebo. Eles têm um sebo? Eles têm um sebo no estante virtual, então eles vendem lá os livros, então... Volta e meia, quando junta bastante, eu digo, não, venham cá, eles... Eu tenho dois sebos queridos que eu dou, assim, porque e eles vendem barato no sebo, e é um jeito de circular, porque também a pessoa que compra no sebo é porque ela quis o livro, né, que às vezes você doa sem destino, assim, mas tem umas bibliotecas. Agora, é muito difícil doar livro.
assim, né, sem ter um... Eu tinha um amigo, tenho um amigo, velho editor, que ele fala assim pra mim, ele começou a editar os livros, a casa dele era abarrotada de livro, e eu falava assim, Chico, você precisa se livrar um pouco disso, arruma umas bibliotecas pra você dar esses livros e tal. E ele falava assim, é mais fácil você se livrar de um corpo do que de 100 exemplares. É isso mesmo. Né? Porque 1000 exemplares do mesmo livro, que destino dar a isso, né? Não, é muita coisa. É muita coisa. Mas a gente gosta dessa confusão, né? E você sabe de uma outra coisa? Tem alguns livros que eu amo tanto que eu acabo tendo mais de uma edição. Eu toda vez que eu vejo Um Grande Sertão Veredas, eu compro. Eu tenho 15. Eu não tenho tanto, mas eu tenho uns 4 ou 5. Eu tenho, assim, alguns livros, bom, os do Rona eu compro todos quando eu acho, assim. Olha aqui, eu tenho O Coração das Trevas, em 5 ou 6 edições diferentes, sem mas falar. Tem umas belíssimas, né? Sem falar nas edições em inglês, porque são tão bonitas. Alice no País das Maravilhas não é nem o meu livro favorito na vida, não. Mas as edições são lindas. Mas as edições são irresistíveis. São. Outra que eu adoro é o Rei Nações de Narizinho. Pois eu tenho. Adoro, E foi feita uma edição linda recentemente, né? Tem vários, porque ele entrou no domínio público, e aí saíram várias, assim, Machado. né? Machado tem demais, né? Aqueles da Carambaia. São lindos. Isso aqui é a Tereza Bettinardi fez. Aquele Dom Casmurro que ela fez. Foi ali que eu descobri que gênio que ela é. Porque eu vi esse livro, eu digo, meu Deus, que coisa linda esse livro. Mas eu tenho assim, desses mais históricos, assim, mas eu também não sou bibliófila, não. E não sou de ter autógrafo, sabe? De ir atrás. Eu tenho só os autografados, eu tenho dos meus amigos, assim, né? Mas não tenho esse fetiche. Mas eu vejo as pessoas, assim, a Rosa Monteiro, que a gente falou, na Flip, ela ficou autografando durante 5 horas. E eu soube disso até a última pessoa da fila. Até a última pessoa. As pessoas da editora, super preocupadas com ela, falavam assim, Rosa, você quer botar um teto? Você quer parar? Quer que a gente distribua a senha? Porque daí a gente fala, gente, não dá mais pra ficar na fila. Ela falou assim, eu vou até o último. Ela ficou 5 horas autografando. Genial. Agora, as pessoas ficarem numa fila durante 5 horas pra conseguir um autógrafo, eu acho... Isso eu não entendo muito bem. Mas tudo bem, acho bonito, assim, né? De você querer guardar. A gente entende qualquer tara relativa ao livro. De cheiro, de tudo, né? Assim. Não, cara, é complicado. Eu às vezes digo pra mamãe que chegaram os livros lá em casa hoje, ela diz, coitada. Porque a luta da minha mãe é uma pessoa... Ela lê? Muito. E coisas sérias. A minha mãe é uma leitora muito focada aí. Ela agora está lendo com o Kindle, porque já a vista dela já não dá, eu arranjei o Kindle para ela. E eu faço a curadoria dos livros para a mamãe, digamos assim. E ela é uma leitora difícil de agradar, mas eu consigo encontrar as coisas. E ela já leu o Laszlo Karnoskoy? Não, esse não faz o estilo dela. Não faz o estilo, porque é húngaro, né? Eu não aprendi ainda. Esquece, que precisa aprender. Mas é húngaro, né? Mas que livro espetacular, né? Eu acho um absurdo de bonito. Eu acho que é um livro pura linguagem, né? Pura linguagem que vai te levando para uns lugares assim... Ele é muito difícil de centrar, né? Mas aí você lê um parágrafo daqueles... E vocês, meu Deus, como isso aqui está bem escrito, que coisa maravilhosa. As entrevistas, eu gosto muito do Paulo Schiller, que é o tradutor. Excelente, né? excelente. O Schiller é um cara muito delicado e muito cuidadoso, assim. E eu li várias entrevistas dele agora, quando ganhou o Nobel. E o Schiller, ele é muito preciso nessa coisa que é quase... um mantra da linguagem que vai entrando no estilo e que você começa a virar uma coisa meio sinestésica de sentir aquela angústia e aquela umidade, aquela coisa louca. Você completamente entra nesse livro, né? Ele é um livro sensorial nesse sentido, né? Ele é difícil, mas ele é gratificante. Eu detesto essa palavra gratificante, é uma das minhas birras. Mas a palavra certa. Compensatório, né? Compensatório. É uma leitura que não é difícil gratuitamente, não é só para fazer o difícil, que eu detesto a pessoa. Você sabe com quem eu tive uma experiência parecida? Com ele não, na verdade, porque o Krasna Roca eu gostei assim que ele...
Mas o João Fosse, quando ele ganhou o Nobel, tinha dois. A Alice. A Alice e o outro era uma coisa num bosque, mas eu não sei, não me lembro do título. Eu não me lembro também. Engraçado que um era pela Todavia e um era pela Companhia. Outro era para Companhia. Não, era Fósforo e Companhia. Fósforo e Companhia, isso. Cara, eu li, odiei. Não consegui ler nenhum nem outro. Aí eu digo, não, mas isso não é possível, porque os caras lá no prêmio, eles não são maus leitores, eles não são burros, né? Tem que ter alguma coisa. Aí, menina, eu só consegui ler o Alice na 5ª vez que eu tentei. E aí eu adorei. Mas isso acontece muito, né? De ter livro que a gente não entra da primeira vez, assim. Mas eu nunca tinha experimentado ler 5 vezes. Ler 5 vezes? Eu nunca tinha teimado, acho que tentei teimar tanto com Ulisses, talvez. E Ulisses eu não consegui. Eu consegui na tradução do Galindo. Eu nunca tinha conseguido. E na tradução do Galindo ele chegou mais pra mim, assim. Mas também não é óbvio. Agora, uma coisa que eu falo pras pessoas que querem ler, porque muita gente me fala isso, assim. Como é que eu faço? Por onde que eu entro? E um pouco da lábia é todo esse exercício de fazer... facilitar esse caminho, porque depois que você gosta, para você eu não vou tentar te convencer a gostar de ler, né? Assim, é um outro jeito, assim, mas é assim, abandona o livro que não tá te chamando também. Eu sou muito a favor disso. O Michelet tinha uma frase maravilhosa, ele dizia que é um daqueles livros que quando você larga você não consegue mais pegar. É exatamente isso, assim, não insiste numa coisa. Por isso que eu acho que a gente tem que... Eu insisti no João Fosse, foi uma coisa totalmente atípica e rara na minha geralmente vida. Você... Porque eu não tenho nenhuma má consciência de largar livro pela metade. Eu também já não tive, tenho. Quando era mais nova, eu tinha um certo... sei lá, uma ideia de que eu comecei a ler, tem que ir até o fim. Não, foi a maior libertação da minha vida. Libertação foi mesmo. Foi no dia que eu me dei conta, digo, não preciso ler até o fim. Agora tem um tipo de livro, assim, que eu até estava falando com um amigo outro dia, que parece livro de elevador, porque eu recebo os livros, eu chego em casa, aí o porteiro dá um pacotinho de livro. Tem uns que eu abro no elevador e eu começo a ler a primeira, eu chego em casa, como você, eu sou cheia de gato também, aí ficam os gatos em volta, querendo atenção, e a hora que você viu, você já leu 20 páginas, né? Tem essa atração, assim. Olha, esse papo tá muito bom, mas eu tenho a impressão que nós já batemos todos os recordes de tamanho do canal Meio. Então, muito obrigada por vir. Cora, eu adorei. Adorei o nosso papo. Quero conversar mais, quero continuar essa conversa. Vamos sempre. Muito obrigada. Muito obrigada, meu bem. Sou audiência, eu fico muito feliz de estar nesse cenário assim, é bonitinho. Obrigada. Se você chegou até aqui, é porque gosta do que a gente produz no YouTube. Mas isso aqui é só um gostinho do que você encontra no nosso streaming. E olha, a gente sabe, tem vários streamings por aí, mas vem cá, me responde uma coisa. Algum deles te explica por que a sua timeline virou um campo de batalha? Ou quais são as raízes verdadeiras do conflito Israel-Palestina? E ainda, o que aconteceu com a democracia brasileira nos últimos 40 anos, que trouxe a gente até a tentativa de golpe que condenou Bolsonaro e seus aliados? Os assuntos sobre os quais todo mundo tem opinião, mas pouca gente entende o contexto, eles estão todos no streaming para você maratonar. Quem conhece aprova e não para por aí. A assinatura Premium ainda dá direito ao melhor da produção textual do Meio, com 2 newsletters semanais exclusivas na sua caixa de entrada. Experimenta hoje. Entenda por que milhares de pessoas escolheram ser Premium.